Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura. O Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo. É o que aponta um estudo realizado pelo Ministério da Justiça. De acordo com um relatório, entre 1992 e 2013, o número de pessoas presas no país aumentou 403% e hoje chega a 454 mil. E o número de detentos gera problemas que não são novidades por aqui, como a superlotação dos presídios, a falta de infraestrutura e as condições precárias e subhumanas de higiene. No entanto, os problemas vão além. Sair da cadeia e continuar fora dela, por exemplo, não é uma tarefa fácil. Embora o trabalho e o estudo sejam algumas das chaves para a ressocialização bem-sucedida, apenas 20% dos presos brasileiros trabalham e 8,6% estudam. Para conversar com a gente sobre os desafios enfrentados na hora de retomar a vida fora dos presídios, eu recebo aqui no estúdio Viviane Narvaez, coordenadora do programa de extensão Cultura na Prisão da Unirio, Mário Miranda, advogado criminalista e representante do Conselho Penitenciário da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, e Rodrigo dos Santos Ramos, microempresário. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe desta conversa, mandando os seus comentários e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura. Ou, se você preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Rodrigo, Viviane e Mário, muito obrigada pela presença no programa. Rodrigo, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua história. Hoje em dia você tem uma pequena empresa com seu irmão na área da reciclagem, mas você é ex-detento. Como é que foi esse processo de ressocialização, de voltar ao convívio social? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, quando eu fui preso em 2007, eu passei por um momento muito difícil psicologicamente, tanto comigo mesmo e tanto dentro da minha família. E nesse período todo eu fiquei preso de 2007 a 2010, eu fiquei traçando metas e coisas que eu queria fazer fora da lei. E eu tive um apoio muito grande da minha família, que no caso é minha mãe, e logo em seguida, 2009, eu entrei para o projeto MCs para a Paz, que a doutora Maristela Mostardeiro, junto com a doutora Fernanda Bassani, que são duas psicólogas da SUSEP, do Rio Grande do Sul, que montaram um projeto do qual ajuda jovens dentro da cadeia, trazem eles com o intuito de prepará-los para a rua, para a vida fora da cadeia. Então, dando cursos, ensinando. O nome do projeto é MCs para a Paz. Mas, na verdade, todo mundo olha, MCs para a Paz. Na verdade, são multiplicadores de cidadania. Então, tudo que nós aprendemos ali dentro, nós procurávamos passar para dentro das galerias da PEG. E aquilo ali foi mais um projeto, uma ajuda para agregar coisas para a minha vida. Projetos que eu já tinha em mente, coisas que eu já tinha em mente e eu queria levar adiante. Então, o projeto me ajudou muito. Tanto é que depois, quando eu saí para o semiaberto, eu conheci através do projeto da doutora Maristela, eu conheci o meu empregador, junto com outras pessoas que se colocaram a me ajudar, e junto com a doutora Rejane Centeno, que é uma pessoa que me apresentou o meu empregador, e eles me colocaram dentro de uma reciclagem. E eu nunca trabalhei na minha vida com lixo, né? Porque, na verdade, quando trabalha com lixo, as pessoas olham de fora, tu vai trabalhar no lixo. E eu tinha essa mesma visão. Vou trabalhar com lixo. Então, eu nunca fui de trabalhar e os meus trabalhos foram tudo trabalhos de escritórios, coisinhas leves. E no início eu não queria. Só que daqui a pouco eu parei para pensar, eu olhei assim, eu passei quase 5 anos da minha vida preso, esperando por esse momento, esperando por essa oportunidade e procurando uma forma de me ressocializar. Então, esse é o primeiro passo, esse é o caminho, né? Quer dizer, você teve uma ajuda, né? Você eu tive toda uma ajuda. Da prisão, você já conhecia esses projetos. Já conhecia esses projetos. Infelizmente... Quis fazer parte deles, né? Porque tem muita gente que, poxa,
algumas pessoas olham, alguns presos olham isso com um certo preconceito, né? Eu lá dentro nós enfrentávamos um preconceito. Pô, porque todo mundo fala, MCs para a paz, vai lá cantar, tu vai lá dançar para a polícia, para as psicólogas. Mas, na verdade, aquilo lá era um projeto que estava nos ajudando na ressocialização. Quer dizer, agora tem pessoas que não têm essa sorte, né, Viviane, por exemplo, de ter esse suporte, né, que o Rodrigo teve. Nesses casos, qual a dificuldade que os ex-detentos têm na volta de ressocializar? Depois a gente vai voltar para a história do Rodrigo, mas eu queria falar um pouco dos problemas que as pessoas têm quando voltam ao convívio social. Eu acho que... Primeiro aspecto, assim, para responder essa pergunta, que é bastante complexa e que eu falo também de uma experiência muito específica, né? Atuo dentro das unidades prisionais com um programa de extensão Cultura na Prisão. E acho que a primeira questão é a gente pensar a própria ideia de ressocialização. Porque os sujeitos que estão encarcerados, eles continuam pertencendo a essa nossa sociedade, né? E a nossa sociedade que gera essa situação prisional que nós vivemos hoje. Então, eu acho que a gente pode, problematizando esse termo ressocializar, começar a pensar em outras terminologias também, talvez mais adequadas e mais... interessantes para pensar a inserção desses sujeitos de volta ao mundo do trabalho, né? O que a gente percebe no cotidiano do programa Cultura na Prisão, que é muito específico, na saída, o primeiro e segundo mês são os meses mais críticos, né? Eles costumam procurar a gente na universidade, então ainda com um grau altíssimo de paranoia, muitas vezes persecutória, porque o sujeito ficou, né, isolado do convívio social e de repente volta para esse mundo do trabalho, onde ele não tem mais contatos, né, diferente do caso aqui do Rodrigo. A maior parte das famílias desestruturadas, né, não apoiam. O cara nem tem mais contato com as famílias, e acho que esses são desafios aí para serem enfrentados. Agora, Mário, como é que é feito esse processo hoje em dia no Brasil, dos egressos do sistema prisional para a vida fora da prisão? Então, uma das coisas que influencia a lei de execuções penais é a ideia da progressão gradativa da pena, né? No entanto, você tem vários que simplesmente são colocados na rua sem nem apenas de chinelo, com o chinelo, bermuda e camisa, e sem nem o dinheiro da passagem. Então, essa ideia de transição e de gradação até a pessoa ganhar a liberdade acontece em alguns casos, em outros não acontece. A gente tem na prática, porque se eu ficar aqui falando meramente da lei, acho que só a lei pouco adianta, né? Na prática, no Brasil, você tem um regime prisional que não existe na lei, que é o semi-fechado, entre aspas. Eu chamo de semi-fechado, que a pessoa tem a direito à progressão semi-aberto. No semiaberto ela pode ter a visita periódica ao lar, ela pode ter o estudo extramuros como o trabalho extramuros, mas na prática a dificuldade de oferta a quantidade de burocracia e dificuldades para que esses direitos sejam efetivados fazem com que a pessoa tenha progredido para uma unidade prisional de semiaberto, mas na verdade ela não sai de lá, então ela fica no que seria essa invenção que é o semifechado. E, resumindo, do ponto de vista... ao longo da entrevista posso falar de algumas situações exemplares, não dá para falar todas, acho que é bom a gente falar das mais graves, porque, inclusive, parabéns mais uma vez à Canal Futura para trazer o tema, porque a gente aos poucos vai conseguindo abrir essa caixa preta e ir falando cada vez de um, não precisa ter ansiedade de a gente resolver tudo de uma vez nesse tempo que a gente tem de TV, mas construir isso aos poucos. Então, mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista da cosmologia, as duas coisas que influenciam, a professora Viviane já falou, que é a ideia de ressocialização. A forma como a ideia de ressocialização é encarada. É como se só tivesse um único caminho, entendeu? Só existe um caminho do bem e um positivismo em relação a esse caminho, como se fosse uma evolução. Na verdade, você tem uma série de egressos e de presos que têm liminaridades, escolhas, situações diferenciadas. Nós não temos um cardápio
de oportunidades que dê conta das diversas situações. A gente só tem daquele que está, digamos assim, sou pobre, mas sou limpinho, né? Aquela coisa, sou preso, mas sou organizado, sou preso, mas sou empreendedor. Esse consegue ter alguma oportunidade, como é o caso. Agora, tem aqueles que ainda estão naquela situação de oscilação entre oportunidades. E para esse, nós não temos o preparo para lidar com essas situações mais liminares. A outra dificuldade é o emaranhado burocrático para fazer valer essas oportunidades. Então, do ponto de vista teórico, é aquela coisa que o Kafka já falou, é uma coisa efetivamente um emaranhado para fazer efetivar direitos nesse país. E, por outro, é essa ideia de ressocialização que é boa, por um lado, mas da forma como ela é praticada, ela acaba virando um adversário. Quer dizer, como você colocou, não é só um problema de legislação, né, Rodrigo? É um problema cultural também. Você tem amigos que têm problemas, tiveram problemas depois que saíram da prisão para encontrar trabalho, que não optaram por participar de projetos como o que você participou, porque é importante a gente mudar essa cultura, né, como a gente colocou aqui, né? Não basta a lei, mas tem que mudar a cultura e o pensamento da sociedade. Olha, né? vai muito da força de vontade de cada um, né? Eu tenho, como eu sempre falo, eu tenho diversos amigos que vivem do crime, assim como eu tenho amigos que têm uma vida normal, levam uma vida normal dentro dos padrões da sociedade. Mas, como eu, tem vários que têm a ajuda da família, tem mães que passam a vida toda, como se diz, puxando cadeia com o filho, e vai da cabeça de cada um. Eu tive as oportunidades e quis aproveitá-las. Eu quis seguir, eu vi, a partir do momento que eu entrei lá dentro, e tomei consciência daquilo que estava acontecendo comigo, que eu tomei consciência que eu não queria aquilo lá para mim, eu procurei maneiras e formas de fugir daquilo lá. Eu nunca tinha lido um livro, né, em toda a minha vida, desde o colegial, eu nunca consegui terminar de ler um livro. Eu terminei de ler, na cadeia eu li diversos livros. Eu comecei a descobrir um talento que eu não sabia que eu tinha, que era de escrever. Eu cantava na rua, eu aprimorei a minha maneira de escrever as minhas letras. Quer dizer, lá dentro você foi descobrindo, outras formas, sim, né? E lá dentro tem diversos talentos. Tipo, só que as pessoas não... como é que eu posso dizer? Elas não conseguem usar esses talentos para o lado bom. E elas não sabem aproveitar esses talentos e essas fases. Eu tenho amigos que hoje são viciados em drogas e lá dentro não conseguem usar. Mas chega na rua, eles não conseguem seguir um caminho qual que eles possam fugir daquilo ali, ou não tem o caminho que eles possam seguir. Por esses problemas que o Mário colocou, que a gente tem aqui, né, burocráticos. Eu queria aproveitar para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidar para participar com a gente pelo Skype o André Cunha, superintendente do Sistema Penitenciário do Pará. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada por participar do nosso programa. André, que exemplos de boas práticas a gente tem aí no Pará que trazem alternativas para os egressos do sistema prisional? Bom, aqui no Pará, primeiro deixar muito claro que nós também temos problemas, como todos os estados do Brasil têm, nós também temos superlotação. O quadro aqui é um quadro de superlotação, que é o quadro do Brasil todo, como já foi muito bem colocado aí pelas pessoas que me antecederam na fala. Aqui nós temos um projeto, nós temos vários projetos aqui, nós conseguimos aqui colocar aproximadamente 14% da população carcerária em sala de aula, é um percentual pequeno, mas estamos acima da média nacional, digamos assim, e temos um projeto aqui que nos deu um destaque um pouco maior. A gente conseguiu uma premiação no ano passado, com uma menção honrosa do Inovarem, que foi o projeto Conquistando a Liberdade. Então, Conquistando a Liberdade é um projeto que é um projeto muito fácil de fazer. A gente, uma vez por mês, em 16 municípios do estado, hoje o projeto está rodando em 16 municípios, começou com 1, hoje está em 16. A gente sai uma vez por mês para escolas da rede pública, levando um grupo de internos para essas escolas, que varia entre 10 a 20, dependendo do município. E a gente passa um dia inteiro na escola, fazendo um trabalho de recuperação daquela escola, um trabalho de limpeza, pintura, poda, jardinagem. E a gente tem, nesse grupo de internos que vão para a
escola, a gente tem um pequeno grupo de 2 ou 3, tanto homens quanto mulheres, que fazem o que a gente chama de papo de rocha. O que é o papo de rocha? É um diálogo mediado por técnicos do próprio sistema penitenciário, onde esses internos eles vão conversar com os alunos sobre o seu histórico de vida, numa perspectiva de ouça a minha história, para você não cair nos mesmos erros que eu caí e não terminar no mesmo local onde eu terminei. Então, é mais ou menos uma espécie de pedagogia pelo contra-exemplo. E esse diálogo, ele tem surtido efeitos assim, positivos nas escolas por onde o projeto passa. Os diretores, os professores, eles, depois que a gente sai da escola, eles dizem, olha, muito mais do que o trabalho de limpeza que foi feito na escola, o papo de rocha foi o que deu mais resultado. Porque realmente a gente tinha alunos aqui que estavam com uma indisciplina muito grande, que estavam ali já com indicativos de envolvimento com drogas, e depois daquela conversa, depois daquele bate-papo, o comportamento mudou. Então a gente procura com isso fazer um trabalho de prevenção, trabalho, na verdade, para evitar a incidência criminal daquele jovem, né, que está ali, por vezes, numa zona conflagrada, num território conflagrado, sendo assediado pelo tráfico, sendo assediado pelo crime organizado, e ao receber aquela informação, porque uma coisa é você receber a informação de que droga não é legal, passada por um professor. Outra coisa é você receber essa informação de que o crime não vale a pena, de que a droga não vale a pena, de quem está lá, de quem está na prisão, de quem está sofrendo as agruras do cárcere. E esse projeto, né, ele envolve presos tanto do regime fechado quanto do semiaberto. A gente já passou, o projeto já tem um pouco mais de um ano de existência, nós já passamos aí por alguma coisa em torno de 95 escolas nesse período, e já movimentamos um pouco mais de 600 presos ao longo desse projeto. E para aqueles internos que participam do projeto, é muito legal ver neles a ressignificação da própria conduta, porque a partir do momento que ele vai para dentro de uma escola e com a sua história de vida ele serve como instrumento de transformação na vida de outras pessoas, ele ressignifica a sua conduta. Ele muda de comportamento, porque ele passa a se sentir também como um elemento de transformação. Então isso para a autoestima dele é muito legal. Quer dizer, é um trabalho de prevenção, né, e de mudança de comportamento também de quem está na prisão. A gente já volta a conversar, André. Eu queria trazer o assunto de volta para o estúdio para falar com a Viviane sobre o projeto que vocês desenvolvem na Unirio, que também é ligado à arte, né, como o projeto que o Rodrigo participou, só que no caso de vocês na Unirio é um projeto de teatro. Rapidamente, Viviane, como é que vocês desenvolvem esse projeto e quais são os resultados até agora? Bom, esse projeto começou há 17 anos atrás, em 1997, coordenado pela minha colega, a professora Natália Fisch, que até hoje está comigo junto nesse projeto, né? E a professora Maria de Lourdes Neylor Rocha. Uma vez por semana, a gente vai para o Complexo Prisional de Jericinó, com uma equipe de estudantes, dividimos lá esse grupo de estudantes para cada unidade prisional e damos oficinas de teatro para os detentos e detentas. A gente tem um outro encontro na Universidade de Planejamento dessas ações. Há mais ou menos 3 anos começamos a fazer um trabalho de diagnóstico e revitalização das bibliotecas das unidades que nós atuamos, né, que não são todas do complexo. E agora, esse ano, vamos começar aí com uma grande ação pós-grades, que acho que tem tudo a ver com o tema que nós estamos aqui conversando hoje, que é os problemas que a gente sempre enfrentava aí no momento da saída desses detentos que tiveram uma trajetória junto conosco dentro das unidades prisionais. E aí a gente está tirando uma ação de acolhimento, né, e de trabalho pós-grades, que são oficinas literárias para ex-detentos, detentos em regime semiaberto e familiares de detentos, porque a ideia é que a gente crie uma rede comunitária de suporte também para esses alunos que já participam do projeto nas unidades e para outros aí que cheguem até nós por meio desses contatos. Agora, Mara, a gente está falando de projetos que funcionam dentro da prisão. O exemplo do Pará, que o André trouxe para a gente, também tem essa troca entre os estudantes e os detentos. Mas o que a gente precisa fazer
fora da prisão para mudar um pouco esse processo no Brasil? Poxa, muito obrigado pela pergunta, porque iniciativas dessas como ele participou, como a Viviane colocou, o André, que conheço de quando ele estava no Ministério da Justiça, eu mesmo fui para... Primeira vez que eu vim aqui no Canal Futuro, eu era professor dentro de presídio, montando um projeto que eu tinha bolsas da FAPERJ para presos, bolsas de pré-iniciação científica. Então, iniciativas iniciativas do tipo fazem bem ao universo prisional, geram diálogo, também fazem bem às pessoas que fazem. Dentro dessa cosmologia cristã aí que todo o Brasil está impregnado de alguma forma. Mas, objetivamente, nós temos dificuldades que são estruturantes. Então, por exemplo, no fundo do sistema penitenciário, no FUSPEN, que tem uma verba do Ministério da Justiça para isso, mais de 90% são para segurança, compra de armas, carros e tudo que você puder imaginar, menos para iniciativas desse tipo. Então, assim, muito bacana mostrar coisas boas, mas outra coisa é a seguinte, como a Viviane acabou falando aqui, pegando pedaços de fala do André, de novo essa ideia desse funil do preso que tem o acesso a esses projetos não é um direito universalizado, como tudo aqui no Brasil, a prisão também poucos, né? É para poucos a partir de determinados funis e vira um benefício e premiação. Então o projeto da Viviane é maravilhoso, mas é só em algumas comunidades prisionais, não em todas. Então, assim, qual é o significado disso? Claro que nós também fora da prisão temos uma sociedade que é desigual. Mas mesmo dentro da prisão, que as pessoas dizem que vão produzir alguma igualdade para uma ideia de um tipo de ressocialização que já é questionável, essa igualdade não é produzida e os projetos não chegam de forma equânime para todos os presos, e aí depois querem que o resultado seja igual para todos também. Tem isso, que é uma incoerência inacreditável. Para dar um exemplo de situações estruturantes que não ocorrem, um egresso que sai para ter um trabalho de carteira assinada. Ele precisa do número do PIS. Hoje, o PIS está facilitado pela Caixa Econômica Federal, onde a própria empresa pode fazer o cadastro do PIS. No entanto, ela precisa do número do título de eleitor. Beleza, tranquilo. Quem já foi preso, mas tinha inscrição do título de eleitor, está tranquilo, não tem problema, porque ele vai pegar uma certidão no TRE de direitos políticos suspensos, mas ele tem o número do título. Agora, aquele que foi preso na sua faixa dos 18, 20 anos, 21 anos, que não teve a primeira inscrição na Justiça Eleitoral, ele, quando está no semiaberto, ele está ainda cumprindo pena, por exemplo. Ele tem direito a trabalhar. Só que ele não consegue fazer inscrição para sequer ter um número de título. Sem o número do título, ele não tem um PIS. Sem o PIS, a empresa não contrata. Não contrata. Estou dando um exemplo. Eu posso ficar aqui uma tarde dizendo exemplos concretos e empíricos de como que essa armadilha burocrática funciona para impedir isso. Quer ver outra aqui no Rio de Janeiro? Eu só gostaria de, desculpa te cortar, mas eu sei que temos muitos exemplos. O nosso tempo é curto, eu preciso me despedir do André. André, muito obrigada. Espero que o projeto que você contou um pouquinho para a gente possa ser replicado em outros estados do Brasil. Até uma próxima oportunidade, viu? Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos também. Prazer participar do programa. Prazer foi nosso, obrigada. Rodrigo, para a gente finalizar, a gente está com um pouquinho tempo mesmo, claro. Eu peço desculpas, o Mário estava contando aí um pequeno caso, né, que é a questão do PIS. Você acabou abrindo sua própria empresa com seu irmão. Quais são os seus próximos objetivos? Você está conseguindo, você tem a ideia de formar uma cooperativa, não é isso? Sim, rapidamente. Hoje eu estou com um projeto de formar uma cooperativa e estou procurando ajuda de outras pessoas, junto com a doutora Fernanda Bassani, que trabalha comigo em alguns projetos. Eu estou obtendo a ajuda de um grande amigo meu, o vereador Alberto Koptik, e nós estamos reunindo esse pessoal junto com o doutor Jairo, do DMLU, diretor de projetos do DMLU de Porto Alegre. Nós estamos tentando montar uma cooperativa onde nós possamos, onde não ocorra isso que ocorre com diversos outros presos, e chegar numa porta de uma empresa, apresentar uma carteira de trabalho, o empregador pedir toda essa parte burocrática, te pedir documentação, né? Exatamente, te pedir uma folha de bons antecedentes. Quem é que teve 10 anos, 5 anos, ou um ano vai ter uma folha de bons antecedentes? Experiência. Pô, teve um bom tempo preso, não tem experiência nenhuma,
sabe? Trabalho, ou viveu a vida toda no crime e não teve experiência nenhuma de trabalho. Quer dizer, são muitas mudanças, né? A própria forma de recrutar o profissional, até a burocracia, a legislação. Sim. Eu acho que a gente pode voltar a esse assunto numa próxima oportunidade. Desejo boa sorte aí para você na criação da sua cooperativa. Sim. Depois conta pra gente se tudo deu certo, tá, Rodrigo? Muito obrigada. Tá, Viviane, obrigada também por participar do programa. Mara, obrigada mais uma vez. Eu agradeço muito. A você de casa, obrigada também pela companhia. O Conexão Futura volta amanhã às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises à 00:30 ou às 7 horas da manhã. Até a próxima. Tchau!